Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 53. Virgília é que se não lembrava da meia dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa. Outras são tardias e pecas. Peca, aqui como adjetivo, né? É raquítica, que não se desenvolve. Então há umas plantas tardias e pecas. O nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me sim que em certa noite abotoou-se a flor. Lembre-se que abotoar aqui é surgir em botão, né? Como um botão de rosa. Lembra-me sim que em certa noite abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, quer dizer, terminavam, né? Então era o prólogo, que era a introdução para essa vida com todas essas emoções fortes e de prazeres que acabavam em dor, de aflição que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora apagava a farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, ou seja, aquela vida de agitações, como tudo mais para dentro, à tona, as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Então ele descreveu aqui, pelo menos em termos emocionais, todo o relacionamento, né? Vamos voltar para esse finalzinho aqui, mas antes disso eu gostaria de reler para você os 2 tercetos da Divina Comédia, em que a gente ouve sobre o primeiro beijo de Paola e Francesco, né? E perceba a semelhança, né? Talvez seja que os primeiros beijos, principalmente os primeiros beijos de amantes, sejam esses beijos trêmulos. Talvez seja que todo amante, quando dá o primeiro beijo, sente aquele primeiro pudor de cuidado, correto? Por mais que não estivessem à porta de uma chácara, por mais que eles tivessem conseguido ali um lugar bem mais privado, sempre há o medo de que algo pode acontecer, sempre há o medo de que alguém pode entrar a qualquer momento e o surpreender. Soma-se a isso o fato de que se você vai ter este tipo de relacionamento, a coisa não vai ficar séria a ponto de vamos nos encontrar em algum lugar onde ninguém possa nos ver e aí nós possamos fazer o que a gente quiser. Não parece verossímil, a não ser, é claro, se a gente está falando de uma pessoa bem sem caráter, a moda do Nelson Rodrigues, né? Em vários contos do A Vida Como Ela É. A propósito, tem uma playlist aqui no canal com vários dos contos da Vida Como Ela É. Então, em vários contos da Vida Como Ela É, o cara, né, ou a mulher, mas às vezes o cara vai lá e fala com todo medo: olha, eu tenho um apartamento assim, e ela topa. Nossa, tava esperando que você fosse perguntar.
Bom, a não ser nesses casos, você espera que o primeiro beijo ainda seja aquele beijo imprevisto, ou se não imprevisto, não decidido totalmente. Se não é decidido totalmente, você não planeja o ambiente propício. Se você não planeja o ambiente propício, você tem a emoção do beijo, e tem o medo, o tremor, a dúvida e tudo isso, né? Dor que desemboca em prazer e prazer que desemboca em dor, né? Mas vamos lá, o primeiro beijo da Francesca e do Paolo na Divina Comédia. Ao lermos, bom, digressão da digressão, lembrem-se que o primeiro beijo da Paola, do Paolo e da Francesca, os dois estavam lendo ali a história de Lancelot, que é um dos cavaleiros da Távola Redonda. E estava Lancelot e o marido, e a esposa, meu Deus, estava Lancelot e a esposa do rei Arthur acabando dando um primeiro beijo, né? Então lembre-se que Paola e Francesco, mudei, Paolo e Francesca estavam lendo este primeiro beijo que já foi um beijo errado, afinal Lancelot devia total fidelidade ao seu rei, mas acaba se apaixonando por Genive, né? E aí o que acontece? Acaba cedendo, né? Então a literatura, dentro da literatura, já é uma coisa cheia de emoção, já é uma coisa trêmula. A gente já imagina o primeiro beijo de Lancelot com a Genífera como sendo uma coisa toda pomba amedrontada, né? Então nós temos a literatura, e aí depois alguém que lê a literatura, que também é literatura, a Francesca e o Paolo estão lendo, e aí acontece isso daqui. Ao lermos o sorriso desejado, ser beijado por tão perfeito amante, este, que nunca seja me apartado, tremendo a boca me beijou num instante. Foi Galeoto o livro, e seu autor, nesse dia, não o lemos mais adiante. Agora o beijo, terceiro beijo que a gente está vendo, o primeiro beijo do Brás com a Marcela, com a Virgília. Se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos este beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Prazeres que arrematavam em dor, você pode imaginar o que ele vai falar mesmo daqui a pouco, né? O medo de ser descoberto, a vergonha de estar se fazendo uma coisa errada, o peso na consciência, os ciúmes, os próprios aspectos práticos da vida de diamante, né? Você planeja um dia e de repente o marido da sua amante, sei lá, aparece do nada. E aí tá lá você esperando 3 ou 4 horas com esse desespero, né? De aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia paciente e sistemática, o único freio de uma paixão sem freio. Por que a hipocrisia é paciente e sistemática? Porque dia após dia você tem que convencer a você mesmo que você pode continuar a fazer aquilo. Repare, é diferente. Então você está lá, vamos supor, Brás Cubas vai pro Spring Break nos Estados Unidos, né? E aí ele está lá bebendo, acaba, né, tendo um momento de fraqueza e vai lá e pega uma mulher casada, né? Ótimo. Isso é fraqueza, tudo bem. Foi. Agora perceba, o que acontece entre Virgília e Brás Cubas não pode ser classificado. É só forçando muito, muito, muito que você vai classificar isso como um impulso,
Por que não? Pelo simples fato de que você planejou ficar com ela mais uma vez, vocês têm um próximo encontro daqui 4 dias. Se fosse um mero cair sem pensar, né? Porque às vezes acontece isso também. Está lá a tentação na nossa frente, você ignora a força que você tem, porque você tem força de virar as costas e ir embora, você ignora e fala, não, eu não tenho força, vai ser uma caída do momento, né? Você fala isso para você mesmo sem você perceber antes de cair. Então pode acontecer isso. Só que ele não pode usar esse recurso, né? Ele não pode porque eles vão se encontrar daqui 2 dias, e depois daqui 3, e na semana que vem também, e depois eles vão ter que planejar um lugar mais apropriado para se encontrar. Então tem que ser essa hipocrisia paciente e sistemática, né? Você tem que se tornar cada vez mais versado na arte de ser hipócrita, né? E esse era o único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava farta e de sobra, né? Ou seja, você tem um desespero, você tem ciúmes, mas de repente você se encontra. E isso mais do que paga todos os desesperos que você teve, né? Porque o prazer de estar com Virgília é muito grande. Então, por isso que a hora pagava a farta e de sobra. Mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto. Então, às vezes, essa vida, o desespero, os ciúmes, a tristeza, engolia tudo e só deixava o quê? O resto, que são as agitações e a dor. E o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Eu acho que esse fastio, o resto do resto, às vezes é mais difícil ainda de entender. Por quê? Porque, ora, a gente vai ver, sei lá, eu não conheço muitas pessoas que fizeram esse tipo de coisa, mas a gente vê muita literatura, a gente conversa com muita gente, né? Você vai ver que talvez, sei lá, 90% dos casos, o que há ali, o grande fogo para aquela relação, é que ela é uma relação que não consegue se assentar, né? Por causa disso que a gente fala que é totalmente injusto o cara julgar a amante por oposição à esposa dele, né? A esposa dele, a relação já deu tempo de se assentar, e a força que sustenta aquela relação tem que ser uma força muito maior. Por quê? Porque você já tem a segurança, você não tem medo, você não tem confusão, você não tem nada dessas coisas que intrigam a alma e machucando a alma faça com que você continue, né? Só tá lá a pessoa. Então, se você continua com a pessoa, se você mostra amor pela pessoa, é só a pessoa em si, ou seja, as qualidades da pessoa, que vão fazer você sentir isso, né? Então, seria amor realmente. Agora, perceba a vantagem que a amante tem sobre a esposa, né? A todo tempo é uma dor, a todo tempo está por se resolver, a todo tempo é uma frustração, a todo tempo está acabando e não acabando este relacionamento. A todo tempo tem algo acontecendo, e esse algo acontecendo, toda essa agitação, não faz com que você consiga ver, afinal de contas, essa mulher por ela mesma, ela é tudo isso? Não, porque você está preocupado com a agitação da superfície. Seria mais ou menos assim, né? A mulher, tanto a esposa como a amante, elas estariam no fundo de um lago. Não sei se a comparação é boa, né? E a mulher, porque as águas já são plácidas, porque você sabe que ela vai estar lá do teu lado, ela tem que ser muito bela para que você a admire. Afinal, só tem a mulher. Já a amante não precisa ser lá essas coisas. Por quê? Porque você fica mais preocupado com a agitação da água. Você mais fica preocupado com, será que dessa vez vai rolar um beijo? Será que dessa vez a gente vai conseguir ficar mais tempo juntos, né? E aí a gente entende um fenômeno bem curioso, que é o cara que tem uma mulher maravilhosa e de repente ele tem uma amante meia boca, né? Que a gente, às vezes o cara tem uma amante feia, efetivamente feia, ou qualquer outro defeito, né?
Então a amante é histérica, ou sei lá quais são os defeitos da amante, mas a gente consegue ver que a mulher do cara é melhor que a amante do cara. E aí a gente pergunta, como que pode? E a resposta é, a amante tem a seu lado a agitação das águas. E a agitação das águas leva muito tempo. Bom, eu fiz essa grande digressão para você notar o seguinte: contudo mais para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. O resto do resto, se a gente tira todas essas agitações, se a gente tira todo o sentimento de novidade, se a gente tira tudo isso, o resto do resto talvez seja a saciedade e o fastio, né? É só uma mulher. É só uma mulher. Né? Tal foi o livro daquele prólogo.